Olá, galerinha, tudo bem? A aula de hoje, então, vai ser referente à pintura e desenho. Nós iremos hoje utilizar um pouquinho sobre a natureza morta. O que seria a natureza morta? A natureza morta seria um estilo de pintura muito utilizado durante muito tempo, até mesmo nos períodos clássicos e hoje também nos períodos modernos. Nós temos aí Paul Cézanne, de 1894, bilha e frutas, que vocês podem observar, ela é considerada uma natureza morta. Mas, profe, o que é uma natureza morta? Então, a natureza morta ela é um tipo de pintura que se vê em objetos inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças, vidros, garrafas, jarras de metal, porcelana, dentre tantos outros objetos. Tá? Refere-se então à arte de desenhar e pintar. Uma característica bem forte da natureza morta é que não pode possuir paisagem, então ali o primeiro plano, que seria o fundo da nossa obra. Se houver algum tipo de paisagem no fundo, por exemplo, árvores ou linha do horizonte, algo relacionado a isso, não é considerado natureza morta. A natureza morta, então, ela sempre vai ter uma superfície lisa ou com um pouquinho de cor na parte do fundo e geralmente ela está em cima de uma mesa, de uma superfície plana. Tá? Então, o que está sempre em destaque são os objetos. Igual ali na natureza morta do Paul Cézanne, nós temos a fruta e nós temos o objeto. É isso que está se destacando. Geralmente, a natureza morta, ela tem são três tipos de características. Nós temos o fundo, que eu já expliquei para vocês, que não pode conter, então, paisagem. Nós não podemos, na natureza morta também não pode conter seres humanos, tá? Mas um parêntese aí dentro da natureza morta, ela pode conter alguns insetos, por exemplo, abelha, borboleta, e pode conter também alguns animais, como passarinhos, tá? Então, animais grandes não podem ser considerados dentro de uma natureza morta, mas sim pequenos insetos, né, e pequenos animais. A natureza morta ela consiste nisso e geralmente a natureza morta ela é bem colorida e o fundo ela é bem pouco atrativo, geralmente ela é de uma cor só, tá? Então eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha na composição de natureza morta. Então, olhem a primeira composição. Nós temos ali a melancia, nós temos sempre a superfície, a parte do fundo também, sempre geralmente de uma cor. Então, o artista dentro da natureza morta, ele vai trabalhar sempre com luz, com sombra, com cor, porque o maior destaque de uma natureza morta é o objeto, né? Que nós temos ali a primeira dimensão fundo, a segunda dimensão a parte superficial, né? A superfície ali que está segurando o objeto e o terceiro foco seria então ali os objetos. A natureza morta sempre precisa dar destaque em cima dos objetos. Eu separei algumas imagens ali com diversos tipos de objetos para vocês observarem. Tá? Então, ali nós temos na segunda imagem um conjunto né, de 3 jarros aí, de tamanhos e formas e cores diferentes. Quero colocar sempre como destaque o fundo e a superfície. Todas as obras sempre que são consideradas naturezas mortas, elas sempre vão conter essa parte do fundo e a superfície. Na terceira imagem, vocês podem ver que o fundo ele é um pouco mais colorido, mas também nós temos a base, nós temos o fundo, né? De uma cor, de duas cores ali, nós não temos paisagem. E nós temos ali as duas frutas, que também são consideradas. Nós temos uma natureza morta, que eu coloquei ali também, que seria a quarta, aonde está o violão e a cadeira. Vocês podem observar que no fundo, né, o artista fez ali um jogo de luzes e de sombra, para não aparecer nenhum tipo de paisagem no fundo. Então, ele resolveu escurecer o fundo e colocou o chão como base, né? Então, nós temos somente 2 objetos. Vocês podem perceber que sempre os objetos têm bastante destaque, principalmente pela sua cor, tá? Nós temos aqui também a quinta imagem, onde nós temos um chapéu, nós temos uma chaleira e alguns outros objetos que estão em cima de uma mesa. Ali, então, nós temos nós temos esses diversos objetos, lembrando que nunca tem fundo, né? Não aparecem seres humanos e tem a possibilidade ali também de aparecer alguns pequenos animais. Mas assim, são pequenos e eles nunca vão tomar destaque dentro da obra no contexto geral. E nós temos a última imagem, que também pode ser considerada
uma natureza morta, que são flores. Eu quero que vocês observem no fundo que parece, né, que ela é bem, não está muito nítido, que nós temos ali um céu, né? Mas a natureza morta, você até pode, né, dar uma suposição, mas ela não pode aparecer em destaque, tá? Porque o destaque ali mesmo são as flores. Então, nós temos um fundo ali, que temos uma corzinha que está dando, né, a entender que nós temos um céu ali, e nós temos a superfície que parece que está em cima de uma pedra. Mas o maior destaque é as flores que estão ali, e não está nitidamente, né, aparecendo que nós temos uma paisagem ao fundo. Então, o maior destaque que nós temos ali, então, realmente são as flores e as frutas. A nossa atividade de hoje, ela vai se dar assim. Nós precisamos de uma folha A4, folha sulfite, lápis de escrever, borracha, lápis de cor e a composição da natureza morta. O que seria composição? Você ir na sua casa, você irá construir uma composição. Você irá pegar frutas, objetos, tá? Pode ser um, pode ser dois objetos, isso vai ficar a seu critério, tá? Então, quanto mais objetos, mais destaque a sua natureza morta vai ter. Lembrando que tem que ser com bastante cores. Você vai posicionar isso, né, em cima de uma mesa, né, um local aí que você possa desenhar livremente. Lembrando que não pode conter paisagem e você tem que ter a superfície e a parte de trás da sua obra bem simples. O que precisa ter destaque é sempre o terceiro ali objeto, né, que seria a natureza morta. Então, essa composição você vai fazer com a mexerica, com uma manga, com um copo, com uma xícara, é você que vai dar destaque, qualquer objeto, tá? Então, você vai posicionar a sua composição de natureza morta e você vai começar a desenhar. Acha um ponto de vista em frente à sua obra que fique fácil para você montar e desmontar, né? Talvez se você cansar ali de desenhar na hora, você deixa ali a sua composição, depois você dá uma respirada, toma água, volta, faz de novo, tá? Então, procure uma composição que você não tire ela do lugar. É uma dica, tá? E eu trouxe aqui para vocês também a atividade. Monte uma composição de objeto que você tem em sua casa, natureza morta, você irá reproduzir essa composição. O preenchimento da obra será com lápis de cor, tá? Isso é muito importante. E preencher totalmente a folha, como vocês viram ali nas composições que eu mostrei para vocês. E eu tenho um exemplo, tá? Coloquei aqui um exemplo, a composição. Peguei ali um vaso de girassóis e coloquei. E eu coloquei também uma outra obra. Vocês podem perceber que elas não estão muito parecidas. Porque o que eu quero? Não precisa ficar totalmente parecido, mas a composição, no geral, que você fez, precisa estar em destaque, tá? No seu desenho. Depois, se você quiser acrescentar também algumas frutas ou flores, né, que talvez você não tenha em casa e queira fazer, não tem o menor problema. Lembrando dessas características que a gente acabou de ver aí sobre a natureza morta. Tranquilo? Essa atividade, então, eu vou deixar na plataforma. Se surgir alguma dúvida, você pode voltar lá, olhar o vídeo também de novo, ou você pode observar essa atividade prática na plataforma. Beijo, boa obra!